Fala rapaziada, vem comigo, porque hoje a gente vai falar sim senhor da possível e iminente saída do Richard Rios do Palmeiras, o quanto ele valorizou no Verdão e muito importante, tá? Vamos falar de Abel Ferreira e seu salário astronômico. Mas antes da gente começar rapidinho, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever para fortalecer o meu trabalho e principalmente para você ficar por dentro de todos os bastidores do Verdão. Bora pro vídeo! Agora falando de jogadores, hein? Richard Rios, já falamos aqui, né? O Palmeiras espera uma proposta, espera-se, não é que quer uma proposta, já sabe que vai chegar, já está no radar que vai chegar. A Roma da Itália é uma possibilidade? É uma possibilidade gigantesca. O Manchester United também monitora, tem alguns clubes ingleses que estão de olho no Richard Rios. O Richard Rios, ele é um jogador que não só está bem na seleção colombiana, está bem no Palmeiras, é um dos pilares do time e esse mercado para ele vai ser agora. Então, vai ter, inevitavelmente, um cabo de guerra, porque o Palmeiras é um clube que não é... A presidente Leila fala muito isso. Palmeiras é um clube que busca títulos e não é um cofre. O Palmeiras tem uma saúde financeira muito boa. Então, se a comissão técnica, o presidente Anderson Barros entenderem que não é o momento de vender o Richard Rios, vai ter uma dificuldade para... E isso é real, tá, rapaziada? O Palmeiras não quer vender o Richard e tá fazendo de tudo para segurar o jogador, mas a gente tem um problema grande no meio disso tudo que tá acontecendo, tá? Que é o valor do Richard Rios. Hoje o Richard Rios vale em torno de 16 milhões de euros, o que na cotação atual daria mais ou menos uns 103 milhões de reais, tá? O problema é que a gente tá vendo proposta da Roma por 30 milhões de euros. É quase que o dobro do que o valor de mercado médio dele ali. Ou seja, rapaziada, por mais forte que o Palmeiras seja no mercado, vai chegar um momento em que não vai dar para segurar. E aí é aquele negócio, né? Ou a gente vende por um valor excelente, ou ele vai esperar o contrato acabar para ir embora de graça. E aí os times grandes, tipo United e tal, vão fazer proposta e vai ficar complicado. Dá uma olhada o quanto o jogador valorizou, só para vocês terem uma noção. Aqui no site do GE a gente vê que o Richard Rios teve uma valorização superior a 3.000%. Vocês têm noção do que eu tô falando? O Palmeiras pagou no Rios 6 milhões de reais. E sabe por quanto o Palmeiras tá querendo vender? 196 milhões, meu irmão. É dinheiro demais, cara. Após Porto, Atlético de Madrid e Inter de Milão aparecerem como interessados, o nome da vez é a Roma da Itália. E detalhe, tá? Ainda tem o United, que não desistiu. E a quantidade de clubes interessados no futebol do jogador, hoje com 25 anos, não é algo fora do normal, tá? O que o Richard Rios vem fazendo pela seleção colombiana e pelo Palmeiras, ele é um pilar no Palmeiras, né? É muito grande. Vamos dar uma olhada no que a galera do Mil Grau, cara, eu sou muito fã desses caras, também buscaram e trouxeram informação. O Richard Rios é tratado como uma prioridade no meio-campo da Roma. A Roma já vem conversando com o staff do Richard Rios há alguns dias, desde o Mundial, né? Desde o fim do Mundial. Então já é uma negociação que, pelo menos com o staff do Richard Rios, já tá andando, né? Eles já estão ali alinhados. Agora a questão é o Palmeiras. E quanto que o Palmeiras pede para liberar o Richard Rios? O Palmeiras está pedindo cerca de 30 milhões de euros, mais precisamente 195 milhões de reais. E detalhe, a Roma quer pagar esse valor. Fixos, né? Mais o bônus aí para negociar o Richard Rios, o que tá certo, né? Foi o melhor jogador do Palmeiras para mim, né? Para mim no Mundial, não sei sua opinião aí, Erlan, e não sei a opinião do pessoal também, mas foi o melhor jogador do Palmeiras no Mundial, então nada mais justo do que você pedir uma quantia aí de transferência europeia, né? De transferência no padrão europeu, porque ele realmente está jogando demais, teve algumas polêmicas aí, mas é um cara essencial no meio-campo do Palmeiras e nada mais justo do que você tratar de vender bem, porque uma coisa era fato, esse assédio da Europa, ele ia acontecer. Veio a Inter de Milão, eu trouxe aqui para vocês a informação de que a Inter de Milão sondou o Richard Rios e o Palmeiras informou a Inter que os valores seriam parecidos, né? E eu posso fazer um comentário aqui? Rapaziada, sempre que a Juventus vê que Internazionale, Roma, Milan estão brigando por um jogador, ela entra no páreo, tá?
eu acho que eles vão entrar nessa também, tá? O Richard Rios tá realmente movimentando a Europa e, cara, mais um acerto do Palmeiras, né? Quando o Palmeiras trouxe ele do Guarani desacreditado, né? O Flamengo basicamente abandonou o cara. Ninguém esperava isso, né? A gente critica muito a diretoria quando tem que criticar, mas acerto a gente também tem que pontuar, rapaziada. A diretoria foi muito bem. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que realmente vale a pena vender o Richard Rios por essa grana? Ou vale mais a pena a gente deixar o garoto maturar por mais 1, 2 aninhos ali, tentar fechar um contrato antes com ele, aumentar o salário e aí sim vender estourado para um clube realmente de ponta da Europa por uma grana preta? O que vocês acham? Me diz aí no comentário. Os 30 milhões de euros, que era o que o Palmeiras topava negociar, a Inter deu aquela recuada e agora a Roma é o que parece mais disposta a pagar esse valor, tanto que já está aí tudo meio encaminhado com o staff do Richard Rios. E lembrando que a Roma está investindo pesado, né? Eles estão muito próximos também de anunciar o Wesley, lateral do Flamengo. Seria excelente o Flamengo perder o Gerson e o Wesley, né? Seriam duas peças aí excelentes para ele, mas a Roma está muito perto de levar o Wesley do... Olha, se o Flamengo perde os 2 jogadores, o Wesley e o Gerson, não sei não, hein? Se bem que eles têm grana, eles vão atrás do mercado, mas... Flamengo por 25 milhões de euros. Eles ofereceram 20 para o Flamengo e o Flamengo quer 25 para liberar o jogador. Então aí você já tira uma base de que a Roma tá dando aquela remodelada no seu elenco. Então eles já estão considerando pagar alto em boas peças que tiveram destaque tanto no Mundial de Clubes e do futebol brasileiro. Rapaziada, saindo Piquerez e Richard Rios vai ser difícil, viu? A gente vai precisar muito de uma pecinha desse time que não entre em campo para jogar, mas que administra a equipe como ninguém, né? Abel Ferreira e o seu contrato renovado, astronômico ou não, falaremos disso agora. Novo contrato de Abel Ferreira, algumas informações nossas, outra também dos amigos do nosso palestra, por ação também do Leozinho Barbieri aqui, ó. A Leila Pereira está esperando o Abel Ferreira para assinar uma renovação. Seria aí o último grande ato, né, da Leila Pereira como presidente do Palmeiras. A Leila que sempre deixou claro que ela queria renovar o contrato do Abel Ferreira até o fim do seu mandato em 2027. Antes da disputa aí do Mundial de Clubes, o Palmeiras e o Abel eles se reuniram e alinharam detalhes sobre a renovação do contrato. Mas o Abel comentou que ele só daria andamento nessas tratativas depois do fim do Mundial. Então, o que acontece aqui? A diretoria do Palmeiras está aguardando o Abel sinalizar positivamente de forma oficial para estender o vínculo com o Palmeiras pelas próximas 2 temporadas, pelos próximos 2 anos. Senhoras e senhores, temos mais uma novela para acompanhar que vai ser a renovação do Abel Ferreira. O Palmeiras vai sim oferecer um dos melhores salários para um treinador aqui no Brasil, tá? E o Abel Ferreira vai ter que ser convencido, na minha opinião, ele é o nome para o Palmeiras, tá? Recentemente eu fiz uma enquete aqui no canal, só por curiosidade, para saber como o pessoal reagia à saída dele. E assim, acho que 80% mais ou menos dos torcedores palmeirenses votaram que não querem que ele saia. O Abel é teimoso, o Abel escala 77 laterais, o Abel tem uma forma de ver o jogo peculiar, às vezes a gente critica, mas ele é incrível. Abel Ferreira é o melhor treinador que eu já vi passar pelo Palmeiras, tá? Eu tenho 31 anos, sei que eu não sou tão velho, não vi alguns dos treinadores da antiguidade aí, o pessoal que fala muito bem. Entretanto, eu vivi a era Felipão, eu vivi a era Luxemburgo, eu vivi muitas eras no Palmeiras e eu não me lembro. De verdade, eu não me lembro de um treinador que tenha tanta essência, que tenha tanta integridade. Cara, o Abel Ferreira, pra mim, é um treinador fantástico e completo. Pra finalizar o vídeo de hoje, rapaziada, o Palmeiras vendeu 2 jogadores da base, tá? O GE deu a notícia e a gente vai acompanhar aqui, rapaziada. O lateral direito Garcia foi vendido pro Famalicão de Portugal e Pedro Lima se transferiu em definitivo pro AVS Futebol SAD. Pois é, o goleiro Kaique ainda de quebra foi emprestado ao Nacional. Senhoras e senhores, a base do Palmeiras rende frutos, muitos frutos, e alguns deles não se encaixam no estilo de jogo do Verdão. E é normal que isso aconteça, tá? O Pedro Lima era tido aí como um possível craque, né? E já era, tá fora do Palmeiras. Eu acho que é normal,
porque o Palmeiras tem formado muitos jovens, tá? Tem um jovem em especial que eu me arrependo, eu fico triste do Palmeiras não ter aproveitado tão bem, que é o nosso Kevin, tá no Shakhtar Donetsk. O moleque era bom, cara. Tomara que o Alan não siga essa mesma ideia aí de sair rápido, que ele fique no Palmeiras porque tem muita bola o moleque pra queimar e é o substituto natural do Estevão, né? Rapaziada, eu quero agradecer a vocês do fundo do meu coração, já somos mais de 610 palmeirenses apaixonados por futebol. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por me ouvir, tá? É muito importante pra mim a participação de todos vocês no canal. Muito obrigado pela sua companhia e um forte abraço.